Graças a paz, pessoal. Ó, o Pastor Raul aqui com mais um review e hoje o review é muito especial. É uma coisa que veio aqui para a Biblioteca do Nascido, assim, um material que eu não poderia imaginar que nós encontraríamos um tesouro e o valor, a fortuna que nós tivemos que investir nesse material, tá bom? Nós investimos a fortuna de R$ 10 nesse material e olha, um material magnífico. Não é um material teológico, mas nos ensina sobre música. Então você que quer aprender mais sobre música, sobre a verdadeira música, não esses espontâneos eternos que certas bandas fazem por aí nas musiquinhas, entendeu? Que é sempre a mesma batida, o mesmo ritmo, a mesma coisa sem graça, entendeu? Mas música de verdade, a base da música, sabe? É um livro magnífico. Bom, estávamos eu e a Vanessa, nós estávamos resolvendo algumas coisas no centro de São Paulo, quando a Vanessa pegou e falou: "Ah, Raul, vamos dar, olha, tem um sebo ali na frente, vamos ali no sebo dar uma olhada nas coisas". Enquanto eu estou olhando livros teológicos, bíblias, etc, vocês sabem como é que eu sou, ou livros sobre a área de filosofia, ou livros específicos para a nossa área, a Vanessa parou na estante de música porque ela sempre procura, porque nós temos um amigo muito querido que é o Márcio Coultre, nosso querido Márcio Coultre, o maestro, ele já é a terceira geração, se eu não me engano, de músicos da família, ele mesmo maestro, o pai dele maestro, ele formado em música. E é um cara que é nosso aluno de teologia, mas que ensina muito pra gente na parte de música. Procura aí o canal do Márcio Coultre. Ele faz cada vídeo, cada coisa sobre história da música. Tem muita música gospel ali no canal dele, vocês vão gostar, tá? É um cara tremendo. Então a Vanessa, a gente sempre, quando a gente vai nesses lugares, a gente procura um presente para mandar pro Márcio Coultre. E ela encontrou esse livro. Ela olhou, R$ 10, vou levar, ó, amor. Achei pro Márcio Couto. O que você acha? Ah, legal, vamos levar, levamos. Aí de lá nós fomos para uma cafeteria. De lá nós fomos para uma cafeteria. Nessa cafeteria nós sentamos, pegamos e começamos a olhar o tesouro que está aqui nas minhas mãos, né? Que eu vou mostrar para vocês, que eu vou dividir. Gente, Márcio Couto perdeu o presente para começo de conversa. Porque que material extraordinário, tá? Que material grandioso, que é o livro das grandes sinfonias. E o interessante é que esse exemplar aqui é um exemplar que o nome do antigo dono, né? O nome do antigo dono desse livro tá, é o tipo da pessoa que coloca o nome nos livros quando compra. E tá lá 1950, um livro de 1949 que ele foi escrito. E esse exemplar aqui, pela assinatura do antigo dono, é de 1950. E aí vocês vão ver as particularidades, porque não é apenas o livro já seria magnífico por si só, mas o X é o que o primeiro dono do livro fez, que é uma coisa assim, não sei, sabe? Não tenho ideia de como ele chegou a ter a presença de espírito, entendeu? De fazer isso, de fazer o que ele fez nesse livro. E é isso que vocês vão ver comigo. Então vamos conhecer comigo esta maravilha que está aqui nas minhas mãos, que é o livro das grandes sinfonias. Olha só, pessoal. Então aqui vocês estão vendo que é um livro que ele está bem, ó, ele está no estado de conservação médio para ruim, entendeu? A lombada dele aqui está totalmente rachada, totalmente descolando. Esse papel aqui é o mesmo papel dos cadernos dos Sermões Perdidos do Spurgeon, que tem review aqui no canal, tá? Então é o mesmo tipo. Então a gente vê aqui, ó, o livro das grandes sinfonias, está faltando pedaço, entendeu? Então uma das obras aqui, das principais obras aqui que vai ser, que veio para preservação na nossa biblioteca. Então a gente vem, ó, uma folha de rosto do mesmo papel da capa, Barra Couto, se eu não me engano, pelo que eu li aqui, 1950. O que eu falei para vocês, olha. Então ele assinou aqui, ano de 1950, tá? Tá aqui na folha de rosto. Barros Couto, não é Barra Couto, é Barros Couto, 1950. O livro das grandes sinfonias, George P. Upton e Félix Borowski, tradução do E. Carreira Guerra, revisão e atualização de Luiz Heitor Correia de Azevedo, editora Globo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo. Título original norte-americano, The Standard Concert Guide,
1949, Direitos Exclusivos de Tradução para o Brasil e Portugal, de José Bertazzo e Companhia, Livraria do Globo, Porto Alegre, Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil em 1949. Imagina por quanta coisa esse livro já passou, entendeu? Aí a gente tem um índice, prefácio da edição brasileira, prefácio da edição original revista, introdução à orquestra e glossário de termos musicais. Aí depois disso ele vem separado por artistas. Olha que coisa linda. Então eu venho, depois do glossário eu tenho Auber, com suas principais obras, aí Johann Sebastian Bach, ou seja, se você se acha um ministro de louvor, se você se acha um acima da média, aprenda um pouco sobre Johann Sebastian Bach e coloque-se no seu lugar de insignificante, tá? Então a gente vem, Paixão segundo São Mateus, Magnificat em Ré, Oratório de Natal, Suíte número 2, Suíte número 3, Suíte número 4, Prelúdio, Coral e Fuga, Missa em Si maior, Concerto número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, tá? Isso daqui é Johann Sebastian Bach, tá? E você vê aqui um asterisco. Isso daqui você vai ver durante o livro todo. Cheio de anotações, tem recortes de jornal que ele adicionou ao livro. Você vai ver o que o dono desse livro fez. Balakirev, Bartók, Beethoven, tá? Quem não conhece o Beethovão, velho de guerra, nosso chapa. Berlioz, Bizet, Bloch, Boieldier, Borodin, Braga, Brahms eu conheço, Bruckner, Camargo Guarnieri, Casella, Chabrier, Carpentier, Chaussin, Cherubini, Cornelius Debussy. Calma, devagar, porque olha como é que estão as páginas. Não sei, isso daqui não é impressão, não. É a idade da página. Fala Glazunov, Gluck. Então ele foi marcando, tá, cada um dos artistas. Ou seja, estava faltando um autor que ele é fã. Strauss, Stravinsky, Tchaikovsky, tá? Então você vai ver muitas dessas anotações aqui no livro que o antigo dono fez. Ai, estraga o livro. Você vai ver o nível das anotações, você vai ficar bobo. E aqui, é um recorte de jornal, tá vendo? E aqui um facsímile de uma notícia do El Clarim, né? Então tá aqui, morreu o compositor e maestro soviético Dmitry Kabalevsky, de 82 anos, informou a agência TASS, sem fornecer a causa da data da morte. A embaixada da União Soviética em Washington condenou não. Aí vem o facsímile do Clarim, de 18 de 2 de 87, Murió Dmitry Kabalevsky, Moscou, dia 17. O compositor soviético Dmitry Kabalevsky, autor de numerosas óperas e de 4 sinfonias, acaba de falecer aos 83 anos de idade, anunciou hoje a imprensa moscovita. Muito famoso na União Soviética, Dmitry Boris Sovite Kabalevsky, que havia nascido em 1904 em São Petersburgo, atual Leningrado, foi condecorado em 2 oportunidades com a Ordem de Lenin, a mais alta distinção do país. Ele foi condecorado com a Ordem de Lenin, coitado, né? Vergonha para a vida inteira receber a ordem de um assassino, genocida, sanguinário, né? E ladrão, bandido. Entre as óperas mais conhecidas estão Colas Breugnon, escrita em 1937, La Família Taras, 1950, e as muito difundida suíte dos comediantes. Então aqui é esse tipo de material que ele completou. Entendeu? Deixa eu vir aqui no CAI, vem que página, tá? Porque eu vou guardar isso no CAI de Kabalevsky, tá? Prefácio da edição brasileira. Ele pôs o nome dele, né? Promovendo a tradução da obra célebre de George P. Upton, que tão bom auxílio prestou aos frequentadores de concerto de língua inglesa, atingindo várias edições, as últimas revistas e atualidades, por Félix Borowski,
Os editores brasileiros tiveram a intenção de tornar acessível ao público amador de música do país esse tesouro que permite usufruir com plenitude as belezas nem sempre aparentes para o leigo, contidas nas partituras dos grandes mestres de todos os tempos. Tratando-se de obra em que termos e expressões técnicas são a miúde empregados, julgaram os editores, de acordo com tradução, o Sr. E. Carreira Guerra, ser prudente confiar na sua revisão a um especialista, para isso obtendo o concurso do Sr. Luiz Heitor Correia de Azevedo, professor da Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil. Geralmente as traduções brasileiras de livros sobre música são acoimadas de negligência nelas, se apontando numerosas impropriedades de nomenclatura, quando não verdadeiros disparates. Tendo submetido os originais da presente tradução àquele professor que cuidadosamente os examinou, pensam os editores ficar coberto de impugnações como essas, certos que estão da honestidade do trabalho ora posto em circulação. Ou seja, é uma língua, né, o português lá da nossa vovó, né? Prefácio da edição original revista. Introdução, Barros Couto, 1950, introdução à orquestra. A palavra orquestra, que a princípio designava o espaço ocupado pelos músicos, veio depois a significar os próprios músicos quando reunidos para a execução de óperas ou obras de vulto, como as que vão comentadas neste volume. As orquestras antigas, que eram muito menores que as dos nossos dias, consistiam no quinteto de cordas, primeiros e segundos violinos, violas, violoncelos e contrabaixo, flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas, clarins, timbales e às vezes trombones. Nas orquestras modernas incluem-se também os instrumentos seguintes: corno inglês, clarinete baixo, contrafagote, tuba, harpa, caixa clara, bombo, pratos, triângulo, castanholas, carrilhão, tantã e xilofone. Às vezes, as cordas são consideravelmente reforçadas a fim de permitir a subdivisão das respectivas partes. A orquestra moderna divide-se nessas 4 famílias ou grupos: cordas, madeiras, metais, instrumentos de percussão ou bateria. O grupo das cordas inclui primeiros e segundos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, que correspondem aos registros da voz humana, como segue: primeiros violinos, soprano; segundos violinos, contralto; violas, tenor; violoncelos, barítonos; e contrabaixos, adivinhem? Baixo. Tá? O grupo das madeiras inclui clarinetes, flautas, oboés, fagotes, todos esses instrumentos tocados aos pares. Clarinete, baixo, contrafagote, corno inglês e flautim. Olha, aí a gente começa aqui, ó. Falou de todos esses materiais aqui, certo? Quando a gente vem para cá, os instrumentos de uma orquestra, a gente recebe as madeiras. Primeiro, flautim. Segundo, flauta. Terceiro, oboé. Quarto, corno inglês. Quinto, clarinete. Sexto, clarinete baixo. Olha só, não é saxofone, cara. Ou saxofone, né? As antigas denominações madeiras e metal ainda são usadas, embora já não tenham significado algum na orquestra moderna. É de metal, por exemplo, a flauta, que pertence ao grupo das madeiras. Então a gente que tem aqui, ó, a orquestra sinfônica, que tem uma observação. O que é saxofone pra gente está aqui como clarinete baixo. 7, fagote. 8, contrafagote. Instrumentos de uma... Aqui são os metais, olha. É bem diferente, ó. A gente tem a trompa, clarim, cornetim, trombone e a tumba. Pom, 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 pororom, pom, pom. Aí com mais texto, mas tem mais, calma. Instrumentos de uma orquestra sinfônica, as cordas. Violino, segundo, viola, parece o mesmo, só aumentado, né? Mas não é. Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Instrumentos de uma orquestra, percussão. 1, timbales. 2, caixa clara. 3, bombo. Bombo, não é bumbo, é bombo. Pratos, triângulo.
6, pandeiro, cadê o 6? 6, pandeiro. 7, carrilhão, ó o carrilhão aqui. Ó, instrumentos de uma orquestra sinfônica. Aqui são as cordas, né? A harpa e a celestia. Celestia, instrumento de teclado e técnica de piano, porém de som muito diferente, que é produzido por martelos de madeira sobre lâminas de metal. Alguns compositores modernos incluem a celesta em muitas das suas composições. Stravinsky emprega 3 celestras em Le Sacre do Printemps, tá bom? Agora aqui, tudo isso aqui é introdução, tá? Evolução da orquestra sinfônica, Haydn. Então a gente tem os contrabaixos, as trompas, os fagotes, oboés, a flauta, violoncelos, primeiros violinos, segundos violinos e violas. Isso aqui é Haydn. Aí a gente vem em Beethoven. Olha como aumentou. Primeiros violinos, segundos violinos, violas, olha quanta viola, oboés, continua a mesma coisa, flautinha e flautas, clarinetes, fagotes, clarins, trombones, aqui ó, timbales e os contrabaixos. Beethoven, para sua quinta sinfonia, 1807, Beethoven aumentou consideravelmente a orquestra de Haydn, a qual acrescentou um pícolo, mais uma flauta, 2 clarinetes, 4 contrabaixos. Ele corrigiu aqui, ó. Aqui está escrito 4 contrabaixos, 2 clarinetes. Então, ele corrige o livro, tá? Vocês vão ver os tesouros que ele adicionou no livro. Calma, calma, vale a pena, tá? Aí vem Wagner. Lembrem-se de Wagner, as Valquírias. Para o Parsifal de 1882, Wagner empregou uma orquestra sinfônica moderna. A combinação de Beethoven para a Quinta Sinfonia acrescentou harpas, corno inglês, clarinete, barítono, tumba, percussão, mais trompas, madeiras e cordas, ou seja, né? Aí vem Stravinsky. Para o Rito da Primavera de 1913, Stravinsky empregou uma das maiores e mais intrincadas orquestrações já escritas, utilizando mais de 125 músicos e acrescentando instrumentos tais como órgão, celesta, tuba, barítone e piano. Glossário de termos musicais. Vamos lá, vamos correr. Tem muita coisa que eu quero mostrar. Então aí começa o livro das grandes sinfonias, o conteúdo. Aí que tá, isso aqui a gente vai ver em todos os capítulos. O que o dono do livro fez? Aqui, Auber, 1782 a 1871. Daniel François Auber, ele completou colocando os primeiros nomes desses gênios da música, tá? Olha, então aí a gente vai ter as obras do cara. Masaniello, Overture, né? Me corrijam se eu estiver falando errado. Aí vem o pai da música. Compôs para os antecipados, me agrada muito, comparado com o favorito. Quem será o favorito, né? Eu ainda não li esse livro, eu quero muito ler para saber se eu descubro quem é o favorito dele. Então, Johann Sebastian Bach, 1685, 1750. Então a gente vai ver muitas dessas notas nesse livro. Paixão segundo São Mateus. Essa obra, que isso aqui você acha no YouTube, A Paixão segundo São Mateus, cara, é maravilhoso, tá? A Paixão segundo São Mateus compõe-se de 2 partes, entre as quais antigamente se fazia o sermão. Inclui trechos dos capítulos 26 e 27 do Evangelho de São Mateus. As dramatis personais são Jesus, Judas, São Pedro, Pilatos, os apóstolos e o povo, ou turbae, que vem de turba, a turba. O populacho, infelizmente, são termos usados por povo, tá? E a narrativa é interpretada por reflexões dirigidas a Jesus, formando 2 coros, a filha de Sion e o fiel. Essas reflexões são, ora apresentadas pelo coro, ora por vozes solistas. Os corais foram selecionados entre os de uso decorrente da Igreja Luterana. O texto do Evangelho é todo em forma recitativa e a parte do evangelista ou narrador é comumente apresentado, são atribuídas a outros cantores. No diálogo, as palavras de Jesus são sempre acompanhadas por um quarteto de cordas, que serve para distingui-las das outras vozes, emprestando-lhes
delicadeza e graça peculiares. Os coros incidentais cantados pelo povo e pelos apóstolos são de caráter breve e vivaz, e muitos deles têm forma de madrigal. Os corais, em número de 15, foram extraídos, como já ficou dito atrás, dos serviços religiosos luteranos. Como nós precisamos aprender como homens, como Johann Sebastian Bach, a respeito do quê? A respeito do que é o louvor, do que é a música cristã. François Boieldieu, La Dame Blanche, Overture. François. Alejandro Borodin. Johannes, compositor de categoria pesado, compôs para os antecipados. Me agrada muito. Johannes Brahms. Brahms. Alfredo Casella. Alfredo Casella, tá bom? 1883 e morreu em 1947. Ele colocou 1947 aqui para completar a obra. Que legal. Itália Rhapsody. Emmanuel Chabrier, Carpentier, Gustave Carpentier, 1860, 1900 e... Quando que Gustave Carpentier morreu? Não pôs aqui. Ernest Chausson, Luigi Cherubini, o grande compositor francês Claude Achille Debussy. Posso estar falando os nomes tudo errado, viu? Léo Delibes, Frederic Delius, Paul Dukas, Ernest von Donani, Paul Dukas, gosto muito, Antoine Dvorak, Sir Edward Elgar, Dom Manuel Maria de Fala e Mathieu, na Argentina, Frederic von Flotow, César Franck, grande compositor belga. Então ele colocava muito, né, a opinião dele. Aqui nós temos outro. Reinhold Moritzovtek Glier. Observação, deve-se candidatar à Sinfonia número 3. Tem uma famosa papoula vermelha e antes. Entendeu? Olha, ele é sempre comentado. Antônio Carlos Gomes. O Guarani foi a primeira ópera que Carlos Gomes escreveu, com libreto em italiano, depois dos estudos musicais, que se submeteu em Milão sob a direção de Lauro Rossi. Antes, no Rio de Janeiro, já havia composto 2 óperas, cujo sucesso motivou a concessão da Bolsa de Estudos, graças à qual pôde partir para a Itália. A primeira, sobre um libreto de Antônio José Fernandes dos Reis, intitulava-se A Noite do Castelo. A segunda, com libreto de Salvador Mendonça, era Joana de Flandres. A ideia de escrever uma ópera sobre o assunto do célebre romance indianista que José de Alencar havia publicado em 1857 preocupava Carlos Gomes desde o termo de seus estudos acadêmicos em Milão, ou quiçá até mesmo antes disso. Em uma carta endereçada a Francisco Manuel da Silva, diretor do Imperial Conservatório de Música do Rio de Janeiro, em 1865, já encontramos menção desse projeto, declarando mesmo o compositor já estar de posse dos primeiros atos de um libreto extraído do Guarani, e já haver iniciado a composição da música. Era autor desse libreto o poeta Antônio Scalvini, em companhia do qual Carlos Gomes havia obtido substanciais sucessos populares, apresentando em 1867 e 1868 em teatros milaneses revistas de ano com letra em dialeto e canções ao gosto popular, que logo tiveram extraordinária difusão, tornando o seu nome familiar a todos os italianos. Tá? Antônio Carlos Gomes, brasileiro. Livro das Grandes Sinfonias, Salvador Rosa, Fosca, Prelúdio, espetáculos e concertos. Olha, mais um material. Yehud Menuhin, hoje às 21 horas no Teatro Cultura Artística, Yehud Menuhin realizará o primeiro
dos 2 únicos recitais que reservou para São Paulo. O famoso artista executará o seguinte programa: Brahms, Sonata em Ré menor, Op. 108, Bach, Sonata em Lá menor, violino solo, Schubert, Sonata em Ré maior, Paganini, Concerto em Ré maior, ao piano, Theodor Seidenberg. Os bilhetes para esse recital e também os do último e 22 do corrente continuam à venda, com grande procura na bilheteria do teatro, ao preço de 150 cruzeiros, imposto incluso. Rudolf Firkunsky, o insigne pianista tcheco Rudolf Firkunsky, que ainda há dias em sarau privado na Sociedade de Cultura Artística, obteve extraordinário sucesso, realizará seus únicos 2 recitais públicos nessa capital, nos dias 26 e 28 corrente, no Teatro Cultura Artística. Aí vem Miriam Anderson, Brailovsky, Carlos Prima, Orquestra Sinfônica de Amadores de São Paulo. Ó, Sorriso que Radia é o da Colinos. Colinos! Compôs para os antecipados, me agrada, e George Frederick Handel. Ó, outro aqui, ó. Espetáculos e concertos, Andrés Segovia. Um dos grandes da Espanha na música, Andrés Segovia, esteve ontem em São Paulo e tocou para um completo auditório, com certeza o maior que já foi aqui dado a um artista da guitarra. Segovia nos havia visitado há uns 3 anos, marcando um sucesso sem dúvida distinto. Ontem se viu triplicar ou quadruplicar o interesse do público paulista por esse extraordinário mestre. Recital de Yehud Menuhin. Hoje às 21 horas no Teatro Cultura Artística, o violinista Yehud Menuhin realizará o seu último concerto nesta capital, executando o seguinte programa. Olha aqui, ó, mais. Será que é do Yehud? Ah lá. Artes Teatro. No quadro dos grandes artistas internacionais, talvez não se encontre similar igual ao do famoso violinista Yehud Menuhin, como exemplo do artista desconcertante. Cara, que legal. Eduard Lalo. Sinfonia Espanhola, comentários. Anatólio Konstantinovich Liadov. Liszt, o maior pianista de todos os tempos, grande compositor, Franz Liszt. Pertence a Euro de Barros Couto, Almanac Sei de Tudo, 1951, Centenários de 1950. Esse homem de fisionomia atormentada e romântica é Frédéric Chopin. Uma foto do Chopin, cara. Frédéric Chopin faleceu. Anunciava em poucas linhas, em 18 de outubro de 1849, o Jornal dos Debates. Hoje, aquele cuja música nos eleva, casa onde nasceu Chopin. Que legal. Tá? Hoje a gente acha esse tipo de coisa aqui, ó. A gente acha esse tipo de coisa na internet, no Google. Antigamente, ó, o cara, para ter isso aqui, ele tinha que recortar de um jornal, procurar uma revista, fazer um facsímile, ir atrás de um facsímile, tá? Ou comprar um livro, tá? Vamos agradecer, viu, pessoal? Lorenzo Fernandes, olha, Brailovsky, Edward MacDowell, olha só, Gustav Mahler, grande sinfonista, peculiar, gosto muito de sua, que não dá para ler, a Sinfonia número 1 em Ré maior, Titã, Gustav Mahler, Jules Massenet. Assisti a ambos os dois, ótimos. Félix Bartholdi Mendelssohn, Ornelas Santo Líquido e Máximo Anfiteatrófilo. A Sociedade da Cultura Artística, dado o êxodo unanimemente reconhecido das atuações dos eminentes artistas, Ornelas Santoquido no piano e Máximo Anfiteatrófilo ao violoncelo, não apenas quando da vista e o virtuoso de Roma, como também em recital. André Segovia, o famoso guitarrista.
Francisco Mignoni, Leopoldo Migues, ó, sempre com muita partitura. Se você encontrar esse livro e você é um ministro de louvor, compensa, viu? Olha aqui, ó. Compositores russos, tem uma lista dos compositores russos. Aqui, outro recorte. Prokofiev e Stakovich. Grande, muito grande mesmo, gosto muito. Sergei Rachmaninov, ou Rachmaninov. Mas tinha que ser considerado as 4 sinfonias, Ilha da Morte, etc. Maurice Ravel, gosto muito, grande compositor. Max Reger. Jan Sibelius, considerado o maior compositor contemporâneo de sinfonias, muito profundo. Gosto muito. Olha aqui, Anton Bruckner, Camargo Guarnieri, Claude Achille Debussy, Anton Dvorak, Hector Berlioz, Alejandro Borodin, Francisco Haga, Johannes Brahms. Tem um atrás. De que livro será que eram essas fotos, hein? O Tricórnio, de Manuel de Falla. Aqui atrás tem Sinfonia Fantástica, de Hector Berlioz, Igor Stravinsky, Peter Ilyich Tchaikovsky, Heitor Villa-Lobos, Hector, ele era vivo. Richard Wagner, Siqueira, Richard Strauss, Robert Schumann, Jan Sibelius parece o Kojak, Carlos Gomes, Edward Grieg, Georg Friedrich Händel, Franz Joseph Haydn, Henrique Oswald, Serge Profiga, ou seja, são os compositores, cara. O gênio das sinfonias, Jan Sibelius. Observação, falta muita coisa. E as outras 6 sinfonias? Tapiola, concerto em violino, tal, em saga, que tem a lista do que faltaria no livro. Dmitri Wish, Sinfonias, Poemas Sinfônicos. Esse livro deveria constar obras desse extraordinário compositor russo da atualidade. Seu filho, Maxim, também compositor e regente. Ludwig Spohr. Você viu que ele dava a opinião dele no livro, né? Bom, e aí nós chegamos aqui a um material que segundo o nosso amigo Barros, gosto muito, que é do brasileiro Heitor Villa-Lobos. 2 brasilianos. 2 brasiliano. Nossa, fiz um portuliano aqui que deve ter doído no ouvido da tia Marilda, tá? Lá de Araraquara, que ensina italiano. Presto. Heitor Villa-Lobos, 1887. Não tem a data que ele morreu. Eu vou completar. Eu vou seguir essa tradição, tá? Amazonas, poema sinfônico. Linda obra, segundo o nosso querido Barros. Caixinha de Boas Festas, Choros. Heitor Villa-Lobos, olha, é demais, cara. Ter 2 brasileiros assim, baquianas brasileiras, Heitor Villa-Lobos e Richard Wagner. Compôs para os antecipados, categoria pesado, grande compositor alemão, muito profundo, dos meus favoritos. Também é um dos meus favoritos, o Wagner. Embora Wagner tenha composto óperas na maioria de suas obras, portanto música popular 100%, ainda não foi compreendido pelo público ouvinte. Sua música é profunda, é pesada, porque ouvir música superficialmente é uma coisa, e agora ouvi-la profundamente é outra coisa bem diferente. Mão, que é isso, cara? 1953 ele escreveu isso. Carl Maria von Weber, Hugo Wolf, Elmano Wolf Ferrari, e aí terminou, edição 1604A, e é isso, o livro das grandes sinfonias. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma obra assim magnífica para a Biblioteca do Nascido. Eu estou muito agradecido a Deus por termos encontrado essa obra. Espero que ajude muitas pessoas no nosso seminário e principalmente quando nós tivermos nossa biblioteca aberta ao público, que esse livro seja de bom uso para os nossos seminaristas. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo review. E quer aprender a verdadeira teologia? Quer saber como pegar, por exemplo, uma passagem de Mateus e transformá-la numa música? Qual a importância de manter a palavra de Deus na sua totalidade? Vem fazer nosso curso. Vem estudar que você vai conhecer como funciona, o que é, como extrair, como aplicar, como transmitir corretamente a palavra de Deus e principalmente a importância da exatidão teológica.
Então vem estudar com a gente. Link está aqui na descrição, preço especial, tá bom? Formação completa em teologia do nascido de novo. Deus abençoe.